Nós estamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 12 em diante, e ainda tem muitas revelações para nós, na parte final da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, você volta e encontra Judas, João, Pedro. Ando Pedro é o Tiago, entre o Tiago é Hebreus, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Isso aqui representa muita gente que talvez com o tempo vai desanimando, né? A pessoa chega e diz assim, estou cansado. É verdade, tantas lutas, tantas adversidades, talvez momentos difíceis, e a pessoa começa a desanimar. Não, nós vamos aqui para uma passagem bíblica que vai nos dar um estudo muito importante, lá no livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A palavra Êxodo quer dizer saída. Então nós vamos sair do final da Bíblia para o começo, né? No livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés estavam pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Bem, isso aqui, o que tem a ver conosco nessa mensagem? Muito. Notaram uma coisa, Moisés tinha horas que as suas mãos ficavam cansadas. Isso representa a pessoa que está desanimando. E nós não podemos desanimar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser firmes e constantes. Vamos ver isso aqui? 1 Coríntios 15, 58. Lembra disso aqui? Comigo? Olha só. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Moisés estava sendo constante? Não. Lembra que Moisés levantava as mãos, mas sentia um cansaço e ele abaixava as mãos. Então, nós temos que ser firmes e constantes, somos nós, que tem dias que estamos animados, não, a minha casa é abençoada, a minha família é de Jesus, tem dia que você fica, oh Jesus, misericórdia, não sei o que está acontecendo, ou quando até briga com Deus, Deus, por quê? Que eu estou na igreja, estou indo, estou fazendo campanha, sou de Jesus, mas a minha família não se converte, você está baixando as mãos, não, você tem que sempre aprender a ser firme e constante. O que eles fizeram com Moisés? Um de um lado, outro de outro, lembra, a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Então a concordância bíblica é muito importante, você ter pessoas que ajudem na oração, nós temos que ajudar, mas o mais importante está aqui, o quê? Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus deu duas coisas para nós ali, Mateus 7, 24 e 25, diz assim, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. Então nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. Isso representa o que é a palavra de Deus. Todo o nosso viver deve ser pautado na palavra, mas a nossa oração também, ela deve ser pautada na palavra de Deus. Veja o que aconteceu ali, o 25, diz assim, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas para nós não podemos orar só por orar, a nossa oração ela tem que estar fundamentada onde? Na palavra de Deus. Nós devemos, então, nos assentar sobre a rocha, nós devemos nos assentar sobre a palavra de Deus. A nossa oração, ela tem que ter o fundamento bíblico. Nós temos que, por que eu estou orando? Porque a palavra diz isso, porque está escrito. Vamos rever o caso do homem chamado Isaac. Lembra do Isaac? O Isaac tinha 40 anos de idade quando ele casou com Rebeca. Rebeca era, entenda bem, uma prima. E ele casou com ela. Só quando ele descobriu que ela era estéril. E a Bíblia diz que ele foi firme e constante na oração.
Ele orou durante 20 anos, entenda, pela gravidez da sua esposa, porque ela era estéril. E ele conseguiu? Conseguiu. Ele foi pai, então, depois de Esaú e Jacó. Mas qual é a lição nossa? Que esse homem chamado Isaac, ele não orou em cima do nada, em cima de um desejo que era um bom desejo. Por que você está orando? Porque eu quero que minha mulher engravide. Não, mais do que isso, ele orou em cima da palavra, que lá no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 19, diz assim, 17, 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, o seu nome Isaque. E com ele estabeleceu o meu conserto por conserto perpétuo para a sua semente depois dele. O que ele está dizendo ali para nós, a Bíblia Sagrada, que ela está dizendo? Que quando Isaac orou, ele orou em cima dessa palavra. Ele orou por quê? Porque Deus disse que nele, Isaac, seria contada a sua descendência. Então, entenderam? Ele não orou em cima do nada, ele orou com fundamento bíblico. Eu costumo dizer que é como um pedido que a pessoa faz a um juiz. Quer dizer, tem que ter aquele pedido fundamentado o quê? Na lei, dentro da lei. Quer dizer, um fato que esteja de acordo com a lei. Então, somos nós. Nós não podemos pedir algo que não esteja na Bíblia. Não podemos orar sem esse fundamento. Nós temos que nos assentar. Então, Moisés se assentou sobre a rocha. Nós temos que nos assentar. Quando nos assentamos, aí ficamos firmes. Não, porque não é um desejo meu somente. Não, porque a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então você não desiste. Não, está amaldiçoado esse vício, mas continua bebendo. Jesus, não vou mudar a minha oração. Por quê? Porque o que eu estou orando está aqui na Bíblia. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Eu tenho explicado que não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Os fatos dizem, meu filho é um viciado. Mas a Bíblia diz, meu filho é herança do Senhor. O que eu faço? Eu amaldiçoo os fatos, repreendo, anulo em oração e fico com a palavra. Repito, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos, é como na cura divina. Se a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado, mas o médico disse, eu já só está com leucemia. Um exemplo. Poxa, pastor, logo assim, não, só para, falo você, falo eu, para você não ficar espantado, achando que é uma revelação. O que eu faço? Eu entro em oração, digo, não aceito, claro, tomo um remédio que o doutor mandou, faço o tratamento que ele falou, mas em oração, de você está amaldiçoado a doença, por quê? Porque eu fui curado pela fé de Jesus. Então vamos aliviar, não é leucemia, é anemia, né? É a mesma coisa, repito, tomo um remédio do doutor, mas faço a oração, não aceito, porque isso, aquilo. Então, quando a nossa oração está firmada na palavra de Deus, as nossas mãos não se cansam, porque a nossa oração não é aquela oração para cima e para baixo, não. Nós somos firmes e constantes, assim que tem que ser a oração. Vamos voltar em Hebreus? Então ele está dizendo para nós, né? Ó, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Volte para a vida, meu irmão. Pega um fundamento bíblico, pega uma declaração de Deus e ora em cima daquilo. Deus, eu vou então te louvar, porque eu creio que minha família será salva, porque está escrito assim e assim. Mas, segunda parte, e os joelhos desconjuntados. Muita gente, desculpe usar esse termo, mas está assim, irmão. Já não tem mais reverência ao Senhor. A pessoa vai se afastando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Dobrar os joelhos não é apenas dobrar os joelhos fisicamente, não. É uma reverência. O missionário R.R. Soares, ele diz que quando ele vai orar na madrugada, por exemplo, ele costuma levantar, lavar o rosto, né, tirar o cabelo, colocar uma roupa e orar. Não é nada demais orar com coberta, não é errado, mas ele sente vontade de fazer isso como uma reverência, quer dizer, como um respeito. Assim deve ser no nosso dia a dia. Nós devemos ter reverência ao Senhor. Mas tem gente que vai se distanciando tanto. Já ouviu que os antigos diziam que a mente dele passou a ser a oficina do diabo? Pensa o que quer, entenda bem. Quer dizer, os seus joelhos estão descontrolados, já não se dobra mais diante de Deus, não tem reverência ao Senhor, não tem respeito à onisciência de Deus, não tem respeito à onipresença do Senhor, né? Fala como se, não, ninguém está ouvindo, tá, Deus ouve todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Verifique se você não chegou a esse ponto, não pode. Isso é muito importante, você ter uma vida de reverência a Deus. Por quê? Nós vamos chegar até o ponto agora, a outra parte em seguida. E diz assim, e fazer veredas direitas, né,
para os vossos pés, e fazei vereda direita para os vossos pés. Quer dizer, se acerte com Deus, passe a ter reverência a Deus e ande direito. A Bíblia diz que tem muita gente anda para lá e para cá. Desculpe a brincadeira aqui, que às vezes ofende alguém. O pessoal costuma brincar assim no meio do Evangelho, que é o crente Raimundo. Desculpe, seu Raimundo, né? Ele diz que é crente Raimundo. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. E é verdade. Tem um dia que a gente está orando, no outro dia está falando até que não deve de falar. Não. Faça ver, não, Deus, eu vou andar na tua palavra. As pessoas olham para nós, a família ora para nós. Como tem gente que, se depender da fé dele, a família não se converte. Por quê? Porque ele não faz aqui, ó, vereda direita para os vossos pés. Quer dizer, a pessoa anda, um dia está com Deus, outro dia não está, não se firma com Cristo. Dá um mau testemunho. Ó, papai realmente foi curado, papai realmente foi para a igreja, melhorou, mas esse mais aí, mas continua cheio de ódio, continua cheio de mágoa. Não são poucos cristãos que fazem isso. Quanto a isso, eu vou falar mais na frente, não vou explicar muito agora. Como tem cristão que às vezes tem atitudes ou práticas que atrapalham a comunhão do próximo, atrapalham a comunhão principalmente da família. Eu era menino, minha mãe assim, quem não te conhece, quem te conhece não te compra. Coisa séria. Não, nós devemos ter uma vida de testemunho para a nossa família. Devemos de ser. Eu estou correndo para chegar agora a essa parte. Ele assim, e diz, olha o que diz, vai dever para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes já seja sarado. Ou seja, não podemos servir de escândalo para as pessoas, não podemos, irmão, pelo contrário. Você lembra que eu dei essa semana? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. O que diz segundo aos Coríntios 6, 4? Diz assim, antes, como ministro de Deus, tornando-nos o quê? Recomendáveis. Que isso, as pessoas vão ter prazer, entenda bem, de nos seguir ou de desejar ter a nossa fé. Verdade. Eu conheci 2 primos, um se tornou até pregador, e ele um se converteu primeiro, né, andavam juntos. E claro, quando um se converteu, já não começou a ter a vida que o outro tinha, vida de balada, de boate, aquelas coisas todas. E o outro que não se converteu ficou com muita raiva e começou a ter ódio de igreja. Quando alguém ia falar de Jesus, rapaz, não faz negócio de crente comigo não, que eu não gosto dessa raça, cara, é assim mesmo. Aí eu pensava, por que não? Porque eles tiraram meu parceiro. Mas ele começou a notar com o tempo que o parceiro dele, o primo dele, estava sempre uma pessoa animada, ser uma pessoa feliz e incentivar, rapaz, vamos na igreja, é bom, eu não quero saber de crente, você está perdendo, não sabe o que é bom, a vida com Jesus. Aí começava a tentar testemunhar, mas ele sempre rejeitava. Mas com o passar do tempo, ele começou a notar, observar, entenda bem, a vida daquele homem. E ele começou a perceber que aquele homem, entenda bem, estava bem, que é o primo dele, estava sempre bem disposto, estava sempre animado, estava sempre feliz, mudou completamente. Aí o que aconteceu? Ele desejou, entenda bem, ele quis a conversão como o outro. É isso que nós temos que fazer. Mas tem gente que não. Se tiver essa vida assim, não vai funcionar. Aí tem mais mensagem para nós agora. Aí ele diz, segui a paz com quem, pessoal? Com todos. Ô irmãozinho, ô irmã, com a família do seu marido. Passou já, você não conhece aquela gente. Irmão, todo mundo tem família, só muda de endereço. Depender de paz, tem a ver com paz com todos. Ore por eles. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não temos que lutar contra principados e potestades. Nós não temos que lutar de maneira alguma contra... Não, mas às vezes temos isso. Temos. É a família do filho, que é da nora, né? Pastor Jaime, eles humilham o meu filho, eles não gostam do meu filho, ora por eles. Siga a paz, encontrando com ele, bom dia, boa tarde. Não, eu não sou falso. Não, não é falsidade, não. Você descobriu que você não tem que ter raiva deles, você não tem que brigar com eles, você tem que orar por eles, repreender, não é isso que a Bíblia diz? Então as pessoas vão notar em você isso, seguir a paz com todos, todos. Aquela brincadeira que sempre repito aqui na família, o marido X para a esposa, minha irmã virá aqui no final de semana, ó, que bom, vamos fazer um almoço para ela. Ó, mulher, você está bem da cabeça? A minha irmã, você nunca gostou dela? Isso é coisa do passado. Mostrou que você é uma nova criatura.
É isso que vamos fazer, seguir a paz com todos. E isso vai ser notado pelas outras pessoas, principalmente pela nossa casa, principalmente pela nossa família. As pessoas vão perceber isso. Vamos continuando. Seguir a paz com todos, agora que é o ponto forte, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Instituto da Santificação não é uma coisa inacessível, não, uma coisa... Não. Veja comigo, João 17:17, Jesus falou o que é: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Você quer santidade, tem que pautar a vida nas Escrituras. Ali é a santidade, não é nada demais. É comprar e vender o que for. Daniel era jovem ainda, o profeta Daniel. Ele foi levado para a Babilônia, porque o seu país perdeu a guerra, naquela época era assim. Então, aí ele pegou o rei Nabucodonosor, mandou escolher aqueles que se destacavam na nobreza lá, né, na linhagem, vamos dizer assim, real. E o Daniel foi levado para lá. E o grupo dele era ele e mais 3 amigos. Tinham vários grupos, são jovens que iam servir a Nabucodonosor no palácio. Eles, durante 3 anos, iriam aprender a língua dos caldeus, o idioma deles, a cultura deles e tudo. E o Daniel, quando olhou a comida e viu a bebida, ele colocou no seu coração não se contaminar. Por quê? A Bíblia não fala, mas dá para entender que era alguma coisa que feria a palavra do seu Deus. E aí ele pediu lá ao moço que tomava conta disso tudo, que era chamado de eunuco, ele falou assim: permita eu comer legumes e beber água com meus amigos. Ele disse: não posso. O rei vai perceber que vocês estão diferentes dos outros, você come 10 dias comendo legumes, bebendo água, vocês vão emagrecer. E o rei vai brigar comigo, porque ele preparou a comida de vocês. Tem lá a lista da comida. Aí ele disse: não. Experimenta 10 dias. Depois de 10 dias, se em 10 dias estivermos melhores, aí o senhor permite. Se não, tudo bem, nós vamos ceder. Tá bom, Daniel estava confiando em Deus. 10 dias depois, eles estavam mais fortes, a Bíblia fala mais gordos. Estavam mais fortes do que os outros. Por quê? Isso aqui é muito profundo para nós. Quer dizer, o que ele fez foi muito tremendo, como é que Deus agiu ali, quer dizer, como é que Deus se manifestou. Deus fez com que aqueles homens se tornassem mais fortes do que os outros, porque era a bênção de Deus neles. Mas qual é a nossa mensagem? Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Diga: não vou. A coisa pode ser lucrativa, prazerosa, era a comida do rei. Não sei se era um pernil de carneiro, né? Era comida, mas ele viu que ali devia ter alguma coisa. Tinha a lei cerimonial de Moisés, que tinha comida que eles não comiam no passado, né? Poderia ter essas comidas ali, mas não vou, ou comida, ou coisa sacrificada aos ídolos, né? Antes eles faziam um ritual, e o Daniel não queria. Mas qual era do Daniel? Era não ferir a palavra do seu Deus, somos nós. É José no Egito, quando ele vai para a casa do Potifar como escravo, Deus começa a abençoar o Potifar através de José. José se tornou uma bênção para aquela casa, e o homem disse: olha, José, você é um homem muito sábio, eu vejo que você tem algo diferente, você vai tomar conta da minha casa, vai ser o gerente. Mas a mulher do homem era sem juízo, e olhou para o José, rapaz jovem, de boa aparência, quis ele como um namoradinho, como um amante. Ele disse: não. Ele disse: por que eu ia pecar contra o teu marido e ia pecar contra o meu Deus? Coisa séria. Ele não quis, mas qual é a nossa mensagem? Santifiquem. Sem santidade ninguém verá Deus. Esse José ficou no Egito, entenda? Mas lá no Egito, Deus usou de maneira tremenda. Daniel ficou na Babilônia, mas Deus usou de uma maneira tremenda. Daniel se tornou grande na Babilônia, que chegou a um ponto que ele ficou entre os 3 principais. E o rei que entrou lá, depois que tinha vencido os babilônicos, o rei Dario, ele queria colocar Daniel como o principal. Tudo por quê? Porque Deus era com ele. A mesma coisa, você tem que colocar no seu coração: se eu quero trazer a minha família tem que ver Deus comigo. E como é que eu vou ver Deus? Está aqui: sem santificação ninguém. Então dá para entender que com santificação você verá a Deus, você verá o Senhor. Como é que você verá Deus? Não é que você vai ver um homem de branco, de preto, de cor de abóbora, de rosa, não, irmão. Você vai ver um homem, entenda bem, e vai ver o agir de Deus na sua vida, essas operações sobrenaturais, todos verão que é chamado pelo nome do Senhor. Lá no livro de Deuteronômio, não dei de manhã, mas Deus vai acrescentando, Deuteronômio 28:10. Veja comigo o que diz lá: e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O que é temor, pessoal?
Respeito, não tem respeito. No começo não respeitam, debocham da nossa fé. Ih, virou crente agora, não sei mais o quê, né? Pá, pá, pá. Mas com o tempo, quando começarem a notar Deus na vida de vocês, a família vai notar e vão ter, e vão, como disse lá no início, vão desejar conhecer o nosso Deus, por causa do nosso testemunho. Porque não é só orar, claro que temos que orar, repreender o mal, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ô pastor Jaime, eu dou até um bom testemunho, mas não está funcionando muito. Aí é guerra, batalha, não adianta, diabo. Eu não vou perder, tem que ser valente, tem que ser guerreiro, as duas coisas. Tem que ser a força, o poder de Deus e o amor de Deus. Você tem que mostrar isso, poder e amor. Volta aqui, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Cuidado, meu irmão. Por causa do mau testemunho, tem gente privando o próximo de ver Deus. Coisa da graça de Deus. Pessoal, eu não quero saber de Jesus, por quê? Eu tenho um crente lá em casa que não é fácil. E às vezes é verdade, é um mau testemunho. Eu lembro, eu era rapaz ainda novo, quando tinha me convertido, e eu estava perto da casa da minha mãe assim, né? Quando nós morávamos, eu ia lá fazer alguma coisa, e tinha uma pessoa, ria naquele negócio, de uma oferenda, negócio de feitiçaria, de macumba. Eu lembro que era uma mãe, devia ser mãe e filha, era uma jovem senhora e uma moça nova ainda. E as duas estavam assim, botando um negócio de rosa, acendendo velas, não sei o quê. Eu parei do lado dela, eu falei, só saber que Jesus ama a senhora? Falei para que estava de joelho lá. Ela olhou para mim e falou assim, você é crente, hein? Eu falei, eu sou de Jesus. Não briguei com ela, discuti. Não falei nada do que ela estava falando. Não falei. Não falei, isso é errado, não sei o quê. Não falei nada. Só falei assim, Jesus ama a senhora. Quando eu falei, você é crente, eu sou de Jesus. E eu conheço um crente, assim, não olha para crente, não, olha para Jesus. Ele que morreu na cruz pela senhora. Só aceita um folheto da palavra de Deus? Ela disse, aceito. Entreguei e fui embora. Minha parte. A minha parte é que pregar. Quem convence sou eu. Não, é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito de Deus. O crente tem que fazer. Eu estava conversando com um pastor até presbiteriano, e eu estava conversando, pastor, tem gente que acha que o folheto não funciona mais. Toda forma de evangelismo vale. A principal é o nosso testemunho. Mas nós temos, que às vezes nós cruzamos o caminho de alguém que nós nem sabemos que ela está com depressão. E às vezes ela está indo para se matar. E um folheto ali muda tudo. Aqui no Lago do Paissandu, nossa equipe de evangelismo estava lá, das mulheres que vencem, e elas estavam evangelizando, entregando. E um homem tentou fugir até delas e tudo. Aí uma olhou e falou assim, ei, vem cá, Jesus ama você. E ela nem sabia quem era o homem é professor de teologia, só que estava com depressão. E aconteceu um acidente na família, e ele se achava culpado. Ele estava indo para lá, por cento daquele viaduto, um viaduto conhecido de São Paulo, para quê? Para se matar. E ela foi, começou a evangelizar, começou a conversar com ele chorou, contou tudo assim e mudou de ideia. Irmão, nós temos que fazer isso. Nós precisamos, não podemos privar as pessoas da graça de Deus. Nós temos que pedir ousadia para Deus e sabedoria para falar, para alcançar as pessoas que estão numa situação como essa, mas principalmente dentro de casa, porque é aquele caso, muita gente quer ganhar o mundo todo e não quer ganhar a sua família. É um santo na rua, mas é um capeta em casa. Não pode. Nós temos que principalmente testemunhar para a nossa família. Eles devem ter respeito da nossa fé, desejar a nossa fé. Terminamos agora, hein? E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Não faz isso, não se contamina não. Nem você, nem o outro. Porque tem gente, lembra daquela senhora que ela falou? A pessoa morre com o veneno dos outros. Ou seja, quem está fazendo mal é a família do marido para você, a família da sua esposa que maltrata você, ou aquela pessoa que está ali fazendo mal, que está ali perseguindo, está ali, e você está com raiva dela, você está com ódio dela, você está morrendo com o veneno dela. O que você tinha que fazer? Não deixar o veneno entrar. Como? Orando, Jesus, tem misericórdia da minha cunhada, da minha sogra, do meu genro, da minha nora, de quem for, pessoa, família, né? Ou até se for um estranho também. Ou, como eu falei, é uma pessoa que tem uma ideologia política diferente da sua. Jesus, abre os olhos dele para que ele conheça a verdade. E não fica xingando. Deus não mandou eu xingar ninguém. Deus mandou eu soltar as pessoas. Verdade. Se eu encontrasse uma autoridade, deve pegar que seja autoridade quem for, seja federal, estadual, municipal, o que eu falaria para aquela autoridade? Eu dizer assim, Jesus te ama e eu também. Você é claro. A Bíblia diz que nós temos que amar até quem?
até os nossos inimigos. Então não existe esse negócio, entenda bem, e as pessoas devem prestar atenção nisso. Acorda para o que você está ouvindo. Deus trouxe você aqui para ouvir a mensagem de hoje. Amém?